Caríssimos irmãs e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Sejam bem-vindos à Santa Missa do 29º domingo do Tempo Comum. Nesta celebração, demos glória ao Senhor, que tem em suas mãos a história e nos concede seu Espírito para vencermos as forças contrárias ao seu reino. A Deus pertence a vida das pessoas e não aos poderes do mundo. Este Dia das Missões, com o lema "Eis-me aqui, envia-me", recorda que todos somos missionários a serviço da vida do povo. Todos de pé para darmos início à celebração cantando. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa Santa Missa, missa do 29º domingo do Tempo Comum. Coloquemos na presença de Deus a nossa vida, rezemos pelas pessoas que nos pediram oração, que nos recomendaram oração, aquelas pelas quais nós somos obrigados a orar pelo nosso dever cristão. Coloquemos no altar do Senhor as pessoas doentes de nossa comunidade e as famílias enlutadas. E rezemos, ouçamos a palavra de Deus atentamente, participemos desta Eucaristia, para que o Senhor renove as nossas forças, renove a nossa fé, a nossa esperança, para uma boa semana, para uma boa caminhada. No início desta missa, vamos também pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, para participar com mais dignidade destes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje nós celebramos esta missa de modo especial pelos dizimistas de nossa comunidade, aqueles que sustentam a missão desta paróquia devolvendo o dízimo. E nesse momento queremos fazer a oração do dizimista e depois, alegremente, com o coração cheio de gratidão, devolver o nosso dízimo diante do altar do Senhor. Rezemos juntos. Recebeis, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição,
porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos, recebemos de vós. Amém. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra aos seus amados. A voz louvam o Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos a seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro sem me reconheceres,
para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande Rei e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque o nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da Carta de São Paulo
aos Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus, nosso Pai. Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, pois o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos mais uma vez uma polêmica de Jesus com os fariseus, ou a polêmica dos fariseus em relação a Jesus. E agora nós temos aqui mais uma armadilha armada para pegar Jesus. Para tentar se livrar de Jesus, os discípulos dos fariseus e alguns partidários de Herodes vão até Jesus para perguntar a ele se é lícito ou não pagar imposto a César. E por que esta pergunta é uma armadilha, como o próprio Jesus diz no Evangelho? Hipócritas, vocês estão querendo ou estão preparando a armadilha para mim, mas eu não vou cair não. Por que esta pergunta é uma armadilha? Então a gente tem que entender um pouco o contexto desta pergunta. É lícito ou não pagar imposto a César? Por que esta pergunta é uma armadilha? Por que é uma polêmica este evangelho de hoje? Então, primeiro, vamos entender qual é a situação dos judeus na época de Jesus. O reino dos judeus, de Israel, estava, mais uma vez, submetido a uma nação estrangeira, como aconteceu há 700 anos antes, pelos babilônios, depois pela Pérsia, depois pela Grécia, pelos gregos e agora pelos romanos. O reino de Israel, mais uma vez, está sob domínio de povos estrangeiros. E esse é um problema político.
eles estão dominados por uma nação estrangeira. Eles, inclusive, esperavam um rei político, um Messias político, que viesse com todo o poder reestabelecer o reino que Davi havia conquistado para Israel. O prestígio, o poderio do reino de Davi. Eles esperavam um rei político. Então, esses judeus estavam rancorosos, podemos dizer assim. Eles guardavam um rancor desta realidade. Eles são submetidos a povos estrangeiros. Eles estão ali sob a autoridade, sobre o poder do reino ou do Império Romano. Isso é um problema político. E também um problema religioso. Porque o Império Romano, eles, quando iam conquistar, ou quando conquistavam os reinos, eles levavam para Roma o Deus daquele reino, os ídolos, levavam para Roma e colocavam lá numa espécie de igreja, de capela, o Panteão Romano. Ali tinha todos os deuses, para agradar todo mundo, para não deixar ninguém de fora. Mas um desses deuses era o próprio imperador. O próprio imperador se considerava divino. O próprio imperador se considerava Deus. As pessoas tinham que render culto, tinham que oferecer sacrifícios para o imperador. Ele era considerado Deus. Então, o problema político, eles estão ali sob a autoridade, sob o domínio desta nação estrangeira. E um problema religioso, essa nação estrangeira é pagã, essa nação estrangeira não é a nação do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E na moeda do Império Romano tinha ali a imagem e a inscrição de César, o imperador, para simbolizar também esta divindade. Era um ídolo. A moeda romana era um ídolo. E aqueles que guardavam a moeda consigo eram considerados idólatras. Tanto é que dentro do templo não entrava a moeda romana. Na porta do templo de Israel tinha os cambistas para trocar as moedas por moedas que pudessem entrar no templo. Porque eles não admitiam essas moedas porque consideravam a idolatria. Então, um problema político e um problema religioso. Eles jogam essa questão para Jesus, querendo apanhá-lo numa armadilha. Por quê? Prestem atenção. Se Jesus diz que é lícito pagar imposto a César, ele não é um de nós. Ele é um traidor da pátria. Ele é alguém complacente com toda essa realidade de opressão do Império Romano. Então a gente mata a credibilidade de Jesus entre os judeus. Se ele disser é lícito pagar o imposto a César, paguem direitinho, significa que ele é um traidor da pátria, que está complacente com essa realidade, é complacente com a submissão, é complacente com esta opressão vinda de fora. Se ele disser, não pague imposto a César, não é lícito, ele é um baderneiro, ele é um subversivo, ele é, um militante político contra o imperador. Então nós temos um motivo para denunciá-lo, e ele será morto pelos guardas, pelo Império Romano. Então, de todo jeito, eles queriam pegar Jesus. Se ele diz que é lícito, ele é a favor do Império. Se ele diz que não é lícito, ele é contra o Império. De todo jeito, eles queriam pegar Jesus. E a resposta de Jesus oferece ali uma resolução para o problema, naquele momento, mas também um ensinamento para a nossa vida. A resposta de Jesus, a sabedoria divina, é: dai a César o que é de César, e a Deus
o que é de Deus. O que significa isso? Jesus está aqui, em primeiro lugar, quando ele diz, dai a César o que é de César, ele está aqui definindo os limites de César. Os limites de César. César é limitado. César não é absoluto. Dai a ele o que pertence a ele e somente o que pertence a ele. Dai a César o que é de César. Obedeçam às leis. Paguem os impostos. É preciso pagar imposto. É preciso obedecer às leis. Nós vivemos em uma sociedade e existe na nossa sociedade normas, existe na nossa sociedade regras para o bem comum, para o bem de todos nós. E essas regras, essas normas precisam ser observadas. Então, se existe lá uma lei que diz que não pode ligar o som naquela altura que incomoda os vizinhos, não ligue, porque aquela lei existe para promover o bem do vizinho e o seu também, quando você quer dormir, e pode ser que alguém queira fazer festa. A lei protege o seu vizinho e protege você do seu vizinho. As normas de trânsito existem para quê? Para que não vire uma bagunça. Imagina se não existissem placas, se não existissem vias, direita e esquerda, sei lá, contramão, mão, contramão. Imagina o que seria um caos as nossas ruas, se nós não soubéssemos aonde parar, se nós não soubéssemos o que é ali uma preferencial. Como que nós nos locomoveríamos neste caos? Onde nós iríamos parar? Então, as leis de trânsito existem para promover o bem-estar civil, social da população, etc. Jesus está dizendo, dai a César o que é de César, ou seja, naquilo que César tem poder, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser obedecido. Nós precisamos obedecer ao rei, ao presidente, ao prefeito, ao imperador, seja qual for a autoridade constituída, ela tem poder. Ela tem poder sobre os cristãos. Os cristãos, bons cristãos, são sempre bons civis. Os cristãos são sempre bons cidadãos. Não existe um cristão que seja um bom cristão que seja um péssimo cidadão. Um bom cristão é sempre um bom cidadão, que obedece às leis, que cuida do bem-estar do outro também. Agora, como eu disse, quando Jesus diz, dai a César o que é de César, ele está, por um lado, dizendo, César tem poder, a autoridade constituída tem poder, mas não tem todo o poder. Por quê? Dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus não pertence a César. O que é do território divino é de Deus, não é de César. Ou seja, se existe uma lei, e aqui a gente precisa ter esta clareza, nós católicos, cristãos, que nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós vivemos assim uma certa tranquilidade assim religiosa, uma certa liberdade religiosa no nosso país, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Isso muda do dia para a noite. Uma revolução transforma a sociedade do dia para a noite. A França, que era uma grande filha da igreja, podemos dizer assim, passou a ser perseguidora da igreja do dia para a noite, com a Revolução Iluminista. Nós vemos tantos e tantos padres e freiras mortos, igrejas vandalizadas, destruídas. Então nós precisamos entender uma coisa: se existe uma lei, se existe alguma ordem temporal que querem invadir o território de Deus, nós precisamos dizer não. Ou seja, as leis imorais precisam ser desobedecidas.
uma lei imoral não pode ser obedecida. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui muitos professores, Roberta, professora, e outros tantos aqui. Digamos que o governo, o MEC, determine lá, passando pela Câmara dos Deputados e senadores e sancionado pelo presidente, determine por uma lei que a ideologia de gênero precisa ser ensinada, que precisa mudar os banheiros das escolas e colocar tudo neutro. Não existe menina, não existe menino. Você escolhe o que você quer ser. Ninguém é determinado biologicamente. Isso é a ideologia de gênero. Digamos que lá de cima surge essa lei. O que os professores têm que fazer? Ah, padre, tem que obedecer, porque afinal de contas eu sou funcionário público, funcionário municipal ou do estado. Não, você tem que desobedecer. Você não pode obedecer uma lei imoral. Dai a Deus o que é de Deus. Isto pertence a Deus. A lei natural e a lei divina precisam ser obedecidas, assim como a lei civil. Mas a lei civil não está acima da lei natural e da lei divina, da lei da graça, podemos dizer assim. A lei civil não pode estar acima de Deus. Se existe uma lei imoral, precisa ser desobedecida. Digamos que aqui se aprove o aborto até o 9º mês de gestação. E deve ser, depois de aprovado, deve ser oferecido o aborto gratuito para quem quiser na rede pública, como é em alguns países. O médico, funcionário público, deve ou não obedecer? Ele deve desobedecer. Mas ele é funcionário público, não interessa, ele não está obrigado a obedecer uma lei imoral. Assim como o professor não está, assim como ninguém está. E não só não está obrigado, mas deve, como dever cristão, deve desobedecer. Dai a Deus o que é de Deus. A gente precisa ter essa clareza, porque digamos que um dia nós cheguemos neste ponto de ter que desobedecer às leis, a gente precisa saber, esta lei não pode ser obedecida. Mas eu vou ser preso, padre, não interessa. Mas eu vou ser torturado, não interessa. Mas eu vou ser morto, não interessa. Foi isso que os mártires fizeram. Por que nós temos mártires na igreja? Porque eles desobedeceram às leis de César, leis imorais. Desde o início do cristianismo até os dias de hoje, nós temos mártires mortos pelo Estado, mortos pelos governantes, porque não quiseram negar a fé, porque não quiseram oferecer incenso aos ídolos, porque não quiseram oferecer sacrifício ao imperador, porque não quiseram abandonar a sua fé, a sua esperança. Simples assim. Foi isso que aconteceu com os primeiros mártires, os apóstolos. Mandaram eles calarem, e eles não calaram. Por quê? Porque César não tem poder sobre tudo. O poder de César não é absoluto. Nós não podemos ser covardes. Jesus nos dá uma chave de leitura para a história inteira. Aquilo que é de César precisa ser, não César da Nilma, mas o César governador, o César prefeito, o César imperador, rei, a autoridade civil constituída, autoridade. Aquilo que é de César, obedeça. Mas, se esta autoridade tentar vir com ingerência dentro do território de Deus, nós precisamos ser corajosos, até termos atitudes heróicas, dizendo não. A Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus. E a Deus pertence a sua vida. Você é de Deus.
Ninguém aqui se pertence, ninguém aqui é propriedade de ninguém, nós somos de Deus, e por isso, para Deus, nós podemos dar a nossa vida, como os mártires, como os santos fizeram. Então, meus irmãos, nós, diante deste evangelho de hoje, desta primeira leitura que diz: não há outro Deus fora de mim, só eu sou o verdadeiro Deus, eu sou o único Deus. Nós precisamos entender que na nossa vida temporal existem coisas que precisam ser observadas e vividas diligentemente, com responsabilidade, com seriedade. Mas nós não podemos jamais descuidar daquilo que pertence a Deus. A nossa alma, a nossa fé, a nossa liberdade, a nossa história, a nossa vida, o nosso coração pertence a Deus, porque Ele é Deus, Ele não é um homem. Antes obedecer a Deus do que a um homem. Maldito o homem que confia em outro homem. São todas passagens da Sagrada Escritura que vão de encontro a esta realidade do Evangelho de hoje. Dar a César o que é de César, mas somente só o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. Precisamos, como cristãos, aprender a fazer isso no dia a dia. Não podemos negociar, oferecendo a César o que não é dele, para a gente ficar bem, para a gente ter prestígio, para a gente ficar bem na fita. Não vale a pena. E aqui eu concluo a nossa reflexão dando um exemplo bem atual, um exemplo mais fácil ainda da gente entender. Isso não é só no campo político, é no campo existencial. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é no nível existencial. Por exemplo, se um rapaz quer te levar para a cama, ou quer levar a moça para a cama, não são casados, não têm um compromisso, uma aliança firmada com Deus, esta moça deve dizer: não, eu sou território de Deus, meu corpo é templo do Espírito Santo, não é um parque de diversões para você. Dar a Deus o que é de Deus, e vice-versa. O rapaz também tem que dizer não para aquela mulher, o homem tem que dizer não para aquela mulher que quer levá-lo para a cama, fora do casamento, seja pessoas solteiras, seja pessoas casadas. Nós precisamos viver a fidelidade a Deus antes de tudo, dar a Deus o que é de Deus. Digamos que alguém quer me corromper, na política. Eu sou um funcionário público, eu sou um funcionário político, tenho um cargo político. Alguém quer me colocar ali naquela sujeira da corrupção, me atrair para aquele tipo de realidade. Eu tenho que dizer não, dar a Deus o que é de Deus, a fidelidade a Deus, a fidelidade aos valores, a fidelidade à moral, a fidelidade aos bons costumes, a fidelidade a Deus, dar a Deus o que é de Deus. Rezemos essa semana, meus irmãos, pedindo a Jesus que nos torne corajosos, fortes, para tirar das mãos de César aquilo que nós entregamos, mas que pertence a Deus. No nível da nossa existência, temos tantas coisas por aí que não deveriam estar na mão de fulano, de ciclano, de beltrano. Deveria estar nas mãos de Deus, mas está por aí. É o momento da gente recolher isso e devolver para quem tem direito, Deus. Que saibamos viver esta fidelidade a Deus, porque a Ele pertence a nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos o nosso ofertório. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas do vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo.
Senhor Deus do universo santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Lindomar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. O convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Mais uma vez venho oferecer meu coração para que venhas habitar. Sei, meu Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim. Ó amor maior que toda imperfeição, que se faz vivo no partir do pão, maravilhado estou nesta comunhão, doce hóspede da alma, resta-me te adorar. Adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar
Já não sou mais eu que vivo, mas tu que vives em mim. Adora teu santo corpo em mim. Adora teu santo sangue em mim. Adora divino esposo. Adora. Adora teu santo corpo em mim. Adora teu santo sangue em mim. Adora divino esposo. Adora. Adora divino esposo, adorará. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Repitam comigo: meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio. Adoro. Adoro. Espero. Espero. E amo-vos. E amo-vos. Peço-vos perdão. E peço-vos perdão. Pelos que não creem. Pelos que não creem. Não adoram. Não adoram. Não esperam. Não esperam. E não vos amam. E não vos amam. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta oração pós-comunhão sintetiza aquilo que nós falamos, nós refletimos no Evangelho. Auxiliados pelos bens terrenos, quer dizer, os bens terrenos, a vida terrena é um auxílio para a gente conhecer os valores eternos. Podemos sentar um minuto para uns rápidos avisos. Nós teremos terça-feira a Missa das Rosas, às 19 horas, estão todos convidados. Aqueles que quiserem participar deverão buscar a senha para participar da missa na secretaria paroquial. Nós aumentamos os lugares. Estamos distribuindo senhas para evitar, muita gente, aglomeração, porque ainda estamos em tempo de pandemia e temos que tomar os devidos cuidados. Mas já foi bem flexibilizado e é por isso que nós nem estamos pegando o número lá na porta, Tem lá a caixinha, você chega, entra, coloca lá, passa o álcool na sua mão por conta própria, passa o álcool na mão por conta própria. Mas, em todo caso, ainda é preciso ter cuidado, é preciso ficar alerta e fazer a nossa parte. Então, terça-feira, Missa das Rosas, às 19 horas. Nós já estamos nos aproximando do cerco de Jericó. Então, mais uma vez, eu peço que todos rezem, coloquem nas orações esse tempo, na presença de Deus, esse tempo que é um tempo de oração, um tempo de conversão, tempo forte em nossa comunidade. Teremos a presença do Frei Margon, teremos a presença de 2 outras irmãs nos ajudando, nos auxiliando nesses 7 dias de oração. A programação do cerco basicamente será: às 7h30 terá o terço mariano, às 8 horas da manhã a missa, a primeira missa do dia, às 15 horas, terço da misericórdia aqui na igreja. Às 18h30, o terço mariano com as orações do cerco de Jericó, e às 19h30, a segunda missa do dia. Por que 2 missas? Para que mais pessoas possam participar. Então, teremos 2 missas, e a gente pede que as pessoas que podem participar de manhã deem preferência pela manhã, deixando a noite para aqueles que trabalham fora, aqueles que não têm como vir pela manhã. Então, donos de casa, aposentadas, aposentados, autônomos, deverão fazer o esforço de vir na missa de manhã, porque é a mesma missa da noite.
Nós só vamos fazer 2 por conta dessa situação que nós vivemos. Então a gente conta com as orações de vocês para este tempo e também teremos as confissões. Não me recordo muito bem, mas teremos confissões de manhã e à tarde, todos os dias também, e a gente está precisando confessar, né? Não tivemos mutirão de confissão esse ano, né? Na Páscoa, na Quaresma não tivemos, e agora é uma oportunidade da gente colocar as coisas em dias. O Frei Margon vai atender, eu vou atender, então nós poderemos todos confessar nesta semana. Tem alguém vindo pela primeira vez? Tem algum visitante aqui? Pode ficar em pé, só vamos ver de onde você é. Jussara, uma salva de palmas para o nosso visitante. Seja bem-vindo. Tem mais alguém? Então, uma alegria rezar aqui com você nessa noite. Deus abençoe, seja sempre bem-vindo. Vamos fazer agora o sorteio do dízimo, né? Hoje é domingo do dízimo, e em forma de agradecimento aos dizimistas de nossa comunidade, nós vamos fazer um sorteio aqui de um quadro de Santa Rita de Cássia para um dos dizimistas que trouxeram, que devolveram o dízimo neste dia. Dar o dízimo, devolver o dízimo, também significa dar a Deus o que é de Deus. A palavra de Deus diz que o dízimo é de Deus, não é nosso. Por isso a gente devolve a Deus. Então, neste evangelho de hoje também é um incentivo para quem não é dizimista e comece a sê-lo, né? Faça essa experiência de fé. Dízimo é uma experiência de fé. Fé em Deus, fé na igreja. Né? Que esta igreja é a esposa de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é também a minha casa, é a minha família que eu preciso sustentar. Então, que este evangelho de hoje seja uma inspiração também para quem não é dizimista, para que comece a ser, dar a Deus o que é de Deus. Irailde Rodrigues Gomes, do Parque dos Buritis, é a ministra da Eucaristia. Deus abençoe, muito obrigado pela sua fidelidade. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Malaquias 3:10. Nós trocamos o cartãozinho do nosso dízimo, de devolver o dízimo, e eu preciso que você observe se todas as informações estão corretas. Dentro do cartão tem aqui um lugar para colocar a data de aniversário. Mês, aniversário, dia e mês. Então, da Irailde é dia 10 de junho. 10 de junho. Então, preciso que vocês organizem esta informação e as outras que estão faltando. Quando receberem o cartãozinho em casa, observem e preencha todas as informações, por favor. Também nós queremos hoje apresentar 2 novas crianças recém-nascidas aqui na nossa comunidade, que logo serão batizadas. Pode vir aqui o pai, a mãe e a criança. Sósteres e Ana Laura, a Laís e o Marcos Vinícius, Chico. Tem mais alguma criança hoje? Não, né? Só esses 2 que me disseram. Nós vamos rezar por estas 2 meninas, né? A Manuela e a Maria Clara, né? Toda a oração da igreja pelas crianças que não são batizadas é uma oração condicionada ao batismo. A gente reza para que elas cheguem sãs e salvas às águas do santo batismo, onde de fato serão salvas, de fato
receberão uma vida de verdade, uma vida nova. É chocante, mas a gente diz, essas crianças nasceram para morrer, mas nas águas do batismo elas nascerão para viver com Deus, para viver a vida da graça. Por isso é muito importante serem batizadas. E vamos agora, como comunidade, rezar por elas, pelos seus pais, para que vivam com fidelidade esta missão, né, que começou lá na concepção e que se estenderá até que vocês tenham vida. Sempre serão mães e sempre serão pais. E ninguém tira isso de vocês mais. Vocês sempre serão mães e pais. E isto é um estado de vida. Nunca vão tirar férias disso. Nunca. Tira férias lá do consultório, né? Tira férias lá da lavoura, tira férias lá do fórum, mas mãe e pai não têm férias. Sempre serão mãe e pai, mesmo que estiver lá na China a trabalho, lá serão mães e pais. Então é uma missão, é um estado de vida e nós queremos rezar por vocês também para que vivam com fidelidade, com responsabilidade, com a graça de Deus vivam esta missão. Vamos ficar em pé, rezar pela Maria Clara e pela Manuela. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, fonte de bênçãos e defensor das crianças, que com o dom dos filhos enriqueceis e encheis de alegria a união conjugal. Olhai com bondade para estas crianças, que irão renascer pela água e pelo Espírito Santo, e dignai-vos aceitá-las em vosso rebanho, para que quando receber o dom do batismo, venham a tornar-se herdeiras do vosso reino e aprendam a bendizer-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma salva de palmas para essas crianças. E sejam bem-vindas na nossa comunidade. E que vocês, pais, tenham muitos outros filhos, né? Não sejam mesquinhos, não sejam egoístas. Tenham 2, 3, 4, 5, 6, 8 filhos, como nós vimos numa família que estava conosco domingo passado e que causou tanta admiração em nossa comunidade. Uma família com 8 crianças. É uma raridade nos tempos egoístas que nós vivemos, nesses tempos modernos em que a gente pensa só em nós e que filho às vezes é um detalhe que atrapalha os nossos planos. Mas o plano de Deus para vocês é esse: filhos e uma família numerosa. Deus abençoe vocês. Tem algum aniversariante? Divanete? Mais alguém? Venham aqui os aniversariantes para a gente concluir a nossa celebração, desejando parabéns aos nossos aniversariantes e rezando por eles. Mais ninguém? Então vem aqui. Vamos aproveitar o parabéns. Mais alguém? Então vamos lá? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva os aniversariantes! Muito bem, parabéns, Deus abençoe. Então é isso, vamos pedir a bênção de Deus. Nós estamos hoje no domingo do dízimo, né? Eu gostaria de dizer que o dízimo é importante, sustenta a comunidade.
Acabamos de trocar as luzes da igreja, vocês devem ter visto, né? A maioria estava queimada, metade para mais já estava queimadas. As outras funcionando não estava com o fluxo total de luminosidade. Isso é a manutenção da igreja. Então a manutenção da igreja foi, não fizemos uma campanha para esta pequena reforma na igreja. Tudo isso está sendo feito com o dízimo de vocês. Então é assim que a gente idealiza, né, a nossa comunidade. Manter a comunidade, a evangelização, as estruturas, a caridade, tudo com o dízimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma santa e abençoada semana a todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu vou deixar-me guiar.